Oi, pessoal do YouTube, tudo bom? Ela já me falava do que a gente estava gravando, eu estava fazendo a chamadinha assim com aquela música que todo mundo conhece, do Jornal Nacional. Hoje a gente vai falar da nossa profissão. Vou falar tanto para as podólogas, para as pessoas que usam o nosso serviço. Por que a gente escolheu esse tema? Porque ontem foi o Dia Internacional do Podólogo, tá? Então, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Janete Azevedo, eu sou sócia e proprietária da Clínica de Podologia SPES, que fica aqui em Campinas, no bairro do Cambuí. A minha formação, eu sou técnica em podologia e sou graduada em fisioterapia com especialidade em marcha humana, marcha do idoso, como que a gente anda. A gente criou esse canal aqui para a gente conversar, para ficar mais próximo dos nossos pacientes, porque como vocês sabem, no dia a dia é mais difícil da gente conversar. Então a gente tirou aqui para tirar as dúvidas, tanto dos pacientes quanto dos nossos clientes, tanto dos profissionais podólogos que têm alguma curiosidade de saber como é que funciona o nosso negócio, para ficar mais próximo, tá? E vocês podem deixar as perguntas, a gente responde, o que a gente não sabe a gente pesquisa e a gente está sempre interagindo nesse sentido, tá bom? Então a gente resolveu escolher esse tema. Esse tema nós estamos fechando o nosso ano. Deixa eu ver mais pra cá que eu tô tortinha, não posso ficar torta. Esse tema a gente está fechando o ano, tá bom, pessoal? Por quê? Porque agora todo mundo sabe que dezembro, todos os anos, a impressão que a gente tem é que o mundo vai acabar e que a gente precisa comprar comida. Então, assim, é muita correria, muita coisa para fazer, muito projeto para fechar, metas para traçar para o ano seguinte. Todo mundo tem essa dinâmica. Então, esse vai ser o nosso último chá desse ano. A gente retorna em janeiro com temas diferentes ou repetindo temas. Vocês mandam para a gente os questionamentos de vocês e a gente vai conversando, tá bom? Então, o que é a podologia? O que é podologia? Essa palavra, né? A podologia, ela pertence para a área da saúde, ela é uma investigação na prevenção, diagnóstico, tratamento de todas as alterações que se manifestem no pé, tá? Essas alterações podem ser dérmicas, estruturais, funcionais ou morfológicas. É um negócio assim bem científico, tá? Mas tirando esse palavreado todo, é o tratamento do pé. Como que eu trato esse pé, como que eu olho para esse pé, as coisas que eu vejo que eu posso cuidar nesse pé, as coisas que eu estudo. Quando eu faço curso técnico de podologia, das 1.200 horas de curso para o leigo, para a pessoa que está assistindo a gente e que não é podóloga, a gente tem 800 horas de prática. 800 horas eu vou praticar o tratamento no pé, o corte correto das unhas, a retirada de calo, de calosidades, a palpação para eu descobrir, para eu identificar por que dói, o que eu posso tratar, o que eu não posso, o que eu preciso encaminhar para um profissional, por exemplo, um profissional fisioterapeuta, ou para um médico vascular, ou para o endócrino, porque tem coisas que a gente, como técnico e podólogo, a gente tem coisas que a gente não consegue resolver, como toda a profissão da saúde, né? A gente precisa ter uma equipe multiprofissional, por isso que a gente fala muito de ter parceiros, né? De ter pessoas que eu possa encaminhar o meu paciente para que eu possa dar uma qualidade de vida para ele, tá bom? Então, quais são os segmentos que a podologia pode tratar? O que eu posso tratar? Eu posso tratar na parte preventiva. Como que eu posso fazer isso? Evitando o surgimento de podopatias, como fissuras, quando eu hidrato bem meu pé, que são as rachaduras. As frieiras, quando eu seco corretamente, tá? Lembra que a gente sempre fala de secar entre os dedos, trocar de meia, quem tem problema de hiperidrose, as micoses, o chulé, que são a proliferação de bactérias e etc. Por isso, o podólogo realiza higienização dos pés, corte das unhas, desbastes e lixamento plantar, massagem, remoção de calos, calosidades e verrugas, como eu já disse antes. Então, todas essas coisas a gente faz na podologia preventiva. Tudo isso o técnico em podologia é capacitado para fazer, tá bom? Eu posso saber fazer tudo isso e eu posso escolher como podóloga trabalhar na área da geriatria.
Como que eu vou fazer isso? Na área da geriatria, eu vou estudar o envelhecimento, eu vou estudar as patologias que podem acontecer aqui no pé com o envelhecimento. Hoje de manhã eu conversei com uma paciente que o irmão dela faz podologia aqui e ele queria fazer só o corte correto. Eu expliquei para ela, seu irmão precisa fazer uma podologia completa, porque ele é obeso, ele não consegue higienizar o pé corretamente, ele tem calosidades que pode ser tirada. Então, a podologia geriátrica, ela trata tudo isso, tá? A pessoa não consegue escovar direito o pé, então ela é uma podologia, uma profissão que você pode escolher atender. Mobilidade reduzida, às vezes o paciente não consegue vir na clínica, você pode fazer home care. Então, um profissional podólogo que trabalha com geriatria, eu sempre falo para as meninas quando eu dou aula na faculdade ou no curso técnico, ela é uma profissão ascendente, quer dizer, você não vai ficar sem clientes. Por quê? Porque até 2030, no Brasil, nós teremos mais idosos do que jovens. Vai ser trocado, tá? Então, a gente vai ter mais pessoas que necessitam de cuidados. Então, podólogas, se liga aí, que nem diz meu filho, se liga nessas paradas. Pode ser uma podóloga com especialidade na área infantil, porque tem crianças que já nascem com a unha encravada. E a mãe de primeira viagem não sabe cortar corretamente a unha, não sabe se corta com tesoura, se corta com alicate e acaba aprofundando a lateral e acaba encravando. Então, ela pode ser uma podóloga especializada em tratar crianças. Referente aos cuidados dos pés das crianças de 0 a 12 anos, que são tidos como frágeis e passíveis de deformidades. Por isso, o profissional pode assegurar o crescimento adequado da região, por consequência, o desenvolvimento saudável da criança, tá? Não vai sentir dor, não vai ter trauma, tá? A podóloga vai identificar se aquele pé que é plano, ela vai observar que com o tempo ele vai mudando, até os 7 anos ele tem um formato de pé, uma abóboda, essa curva aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, essa curva aqui chama abóboda plantar, tá? Quando a criança faz 7 anos, isso daqui modifica. Então, quando tá com 7 anos, já modifica aqui, tá bom, gente? Então, quando a podóloga é especialista em pé de criança, ela vai saber disso, tá bom? Outra área que a podóloga pode trabalhar. Os famosos pés de risco, que a gente falou do diabetes, né? Que eu falei lá no início, do médico, do vascular, ou que você vai ter parceria com ele. Pé de risco se dá na função de doenças metabólicas, neurológicas, sistêmicas, vasculares, que podem atingir os pés e acarretar complicações na saúde deles. Dessa forma, o podólogo faz uma análise clínica, levando em consideração a circulação sanguínea e a sensibilidade da região. Então, quando o podólogo diz assim, eu me formei podóloga, agora eu quero trabalhar só com pé de risco. São todas essas coisas que eu li aqui para vocês, que eu vou ler de novo. Ó. Doenças metabólicas, neurológicas, sistemáticas, vascular, que pode atingir e acarretar complicações nos pés. Então, o paciente que tem essas patologias, ele tem que ir num podólogo especialista em pés de risco, porque ele vai estudar toda a anatomia e fisiologia do pé com essas patologias, tá bom? Mas eu não quero trabalhar com isso não, eu tenho dó, eu não... estuda demais. Ela pode ser uma podóloga desportiva. A podologia, até acho que os anos 70, era uma profissão estritamente masculina. Por quê? Porque ela se dava muito nos CTs dos clubes. Tanto que hoje os podólogos, assim, vou lembrar de 2 aqui, o Bruno e o Ismael, acho que é Ismael. O Bruno era do time do Rio de Janeiro e o Ismael é do Corinthians de São Paulo. Então, eles são podólogos especializados em podologias desportivas. O que é? Ela é focada em atletas que precisam manter os pés saudáveis para poder participar de competições e ter um bom desempenho na execução dos movimentos. Nesse caso, o podólogo realiza seu trabalho na sede do clube, onde os atletas treinam. Aqui em Campinas, nós temos 2 clubes oficiais, né? Que é a Ponte Preta
e o Guarani. No CT desses clubes, aqui em Campinas, não tem podóloga, não tem podologia. Então, o que que acontece? Quando o atleta precisa fazer a podologia, ele acaba vindo aqui pra gente e acredito que frequenta outros lugares de podologia, porque ele precisa estar com o pé funcionando, porque o instrumento de trabalho dele são os pés. Então, ele precisa estar com o pé, com as unhas cortadas corretamente, sem calosidade. Se ele tem calosidade, precisa tirar o excesso para não ficar doendo. Enfim, quando a podóloga vai trabalhar com podologia desportiva, ela vai tratar os atletas. Olha quanta coisa que a podologia pode fazer, né? Outra coisa, a podóloga pode dizer assim, não, eu sou podóloga clínica, eu faço tudo isso, eu especializei em onicocriptose, onicravada, mas eu gosto mesmo de trabalhar em empresas, quais empresas? Empresas de segurança, empresas que as pessoas ficam muito tempo em pé, usam botas de segurança, aquelas botas com ponteiras de aço aqui, ó, machuca muito essa ponta do pé aqui. Então, o que ela vai fazer lá? Ela é uma podóloga laboral, que a gente fala. Ela destina seus funcionários da empresa como forma de amenizar os problemas decorrentes de longas jornadas de trabalho que acabam afetando a estrutura do pé. Alguns conselhos a respeito de calçados ideal para estar confortável durante o expediente e também são feitos pelo profissional podologista. Então a podóloga vai chegar lá e vai indicar, vai dizer pro chefe, pro responsável pelo setor, esse sapato aí não pode ficar tantas horas, precisa trocar meia, ele não pode usar meia com costura, não deve, né? Porque vai ficar aqui, vai prender, se ele faz edema, fica muitas horas em pé. Então, ela vai dar dicas e conselhos para os profissionais que estão trabalhando, quanto para o responsável por aquele setor, para que o desempenho profissional dele seja melhor. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Ó. A podóloga pode ser uma podóloga laboral, desportiva, de pé de risco, infantil, geriátrica e preventiva. Tudo isso, quando eu me formo podóloga, eu posso trabalhar. Eu posso exercer a minha profissão nesses quadros. Ah, mas eu não quero trabalhar com nada disso, eu quero trabalhar no meu consultório. Eu posso ter no meu consultório, lá no meu bairro, na minha cidade, um consultório e posso atender. E usar todos esses quadros aqui, tá bem? Os profissionais capacitados para exercer atividades relacionadas à podologia devem ter formação técnica, obtendo conhecimento de questão de fisiologia, anatomia, posturologia, patologia, farmacologia, microbiologia, imunologia e sobre a biomecânica dos tornozelos e dos pés. Vocês viram quantas coisas a gente estuda, né? Então, agora com essa história aí de internet e de formação que dão online, existe um grupo de pessoas, umas pessoas que fazem workshop, elas estudam um final de semana ou 2 dias e já saem de lá com um certificado de que ela é podóloga. Não é. Eu vou repetir quantas coisas a técnica de podologia tem que estudar. Ela tem que estudar fisiologia, anatomia, posturologia, patologias, farmaco, microbiologia, imunologia, biomecânica dos tornozelos e dos pés. Então, ela não tem como estudar tudo isso, não consegue fazer isso no final de semana, tá? Ela precisa de 1.200 horas. E dessas 1.200 horas, 800 horas são de treino. Treinar, como é que eu corto, como é que eu desbasto, como é que eu lixo, como é que eu debrido, por que que eu lixo assim e não assim? Por que que quando eu lixo assim em casa, na hora parece que tá bom e dali 2 dias tá todo esfiapada a pele? Ela vai estudar a fisiologia da pele, ela vai estudar a farmacologia, por que que eu uso esse creme e não esse, por que que eu uso esse óleo e não esse, por que que eu tenho que tratar esse fungo com isso e essa bactéria com aquilo, tá, gente? Então, o leigo, a pessoa que precisa do tratamento, não vão em podóloga que diz que é podóloga, mas não tem lá o seu certificado na parede ou lá dentro da pastinha
de 1.200 horas de curso, tá bom? Além disso, ela precisa estudar numa escola que seja reconhecida pelo MEC, tá bom? Que tem isso também. Tem gente que se forma na escola e depois descobre que a escola não é reconhecida pelo MEC. Quando é que eu devo ir ao podólogo? Estou lá na minha casa e aí eu estou assistindo essa live, eu acho que eu preciso ir no podólogo. As visitas ao consultório da podologia devem ser frequentes, quer dizer, uma vez por mês, visto que sempre é bom realizar uma avaliação geral da estrutura dos tornozelos e pés e assim prevenir o surgimento de problemas, tá? A gente volta lá naquela primeira função da podóloga, que é de prevenção. No entanto, há casos de seguido e que é necessário ir urgente até o profissional, que são eles. Quando que eu vou ter urgências, né? Emergências para ir no podólogo? Em virtude do desconforto, dor nos pés, dedos e unhas. Estou com dor no pé, nos meus dedos ou nas minhas unhas, ou corri, ou fiz algum exercício, ou fiz uma caminhada muito longa, descolei uma unha, preciso ir no podólogo. O aparecimento de unhas encravadas também é uma emergência. Quando os pés apresentam fissuras, tá? Rachaduras aqui, ó. Aqui, tem gente que apresenta até aqui, ó. Porque usa muito sapato de salto, tá? Se for diabético, tá? Portador de doenças que afetam os pés. Qualquer doença. Se for diabético, a gente já fez programas aqui, se vocês olharem aí no nosso canal, tem vários programas, tem específicos do pé diabético. A pessoa que tem diabetes e a pessoa que tem diabetes e o pé diabético. Porque uma coisa não tem muito a ver com a outra, tá? Mas se só rolarem aí, vocês vão achar um programa. Os programas são curtinhos, os chás são mais ou menos entre 15 e 20 minutos, no máximo 25. Então é coisa rápida que vocês podem pegar de dicas, tá bom? Então, se tem diabetes ou se tem alguma doença nos pés, deve ir ao podólogo. Quando tiver micose, descobriu lá, tirou o esmalte, tá tudo descolado a unha, precisa ir no podólogo, porque precisa fazer um tratamento aí. Notar bolhas, tá? Bolhas no pé, joanetes, aqui ó, ou aqui, porque as pessoas acham que joanete só dá aqui também, tá? No quinto dedo. Verrugas, tá? Conhecida popularmente como olho de peixe. Muita gente chega aqui querendo saber se a gente trata olho de peixe, a gente trata assim. E as calosidades, né? Podem dar nessa região, aqui ó, aqui ó, aqui na ponta dos dedos. Então, quem trata isso são as podólogas. E quanto custa, Janete? Quanto custa para ir no podólogo? O valor da avaliação e da consulta depende da região onde você está. Você tem que ver como que é o mercado aí na sua região, né? De 50 até 150, aqui na região de Campinas e ao redor, esses são os preços. Depende de onde você está, onde está seu consultório, se você está indo atendendo uma região muito distante, se você vai de home care, se você vai de Uber, se você vai no seu carro, se você vai de ônibus, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então fica entre 50 a 150 reais um atendimento de podologia. Então cuidar dos nossos pés, gente, é muito importante, visto que eles são a estrutura fundamental para a sustentação do nosso corpo. Permite um bom equilíbrio, uma postura correta. Então por isso é necessário escolher um especialista que seja capaz de tratar as alterações dos pés, fazer orientações adequadas para que você possa mantê-los saudáveis, tá bom? Então, aqui na clínica, nós temos diferenciais de informação para vocês. Como vocês sabem, eu falei lá no início, que a gente já trabalha com podologia aqui no bairro Campo desde 2012. A gente tem projetos sociais, a gente tem projetos com idosos, com crianças, de prevenção, com diabéticos. Então, nós somos uma clínica que só faz isso, só trata pé, tá? Parece assim que é uma coisa muito pouca dentro da estrutura do corpo humano, mas sem isso aqui funcionando, gente, a estrutura toda fica doente, tá bom? Então, espero que vocês coloquem suas dúvidas. Espero que vocês tirem suas dúvidas
né? Ah, eu falei agora e aí agora eu não tô sem meu caderno aqui, mas depois eu vou entrar lá, a gente vai deixar gravado. A gente vai deixar gravado tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente está sempre aqui, nossos contatos estão lá. No final de cada apresentação a gente deixa os nossos contatos. E boas festas para vocês. Como eu falei lá no início, a gente vai dar uma paradinha por esses dias, mas em janeiro a gente está aqui de volta, né? Bom 2025 para todo mundo. Tchau, tchau.